A manhã começou com o som familiar dos sinos chamando os fiéis para o culto de domingo. A brisa era gelada e carregava o cheiro de terra úmida e flores do pequeno jardim da capela. Eu, pastor Mateu, já estava de pé, organizando as leituras do dia com a atenção de quem vive para servir. Desde que assumi o púlpito daquela igreja de pedra no vilarejo de Vila Luz, me acostumei com a rotina serena dos rituais. Tudo era previsível. Até que naquela manhã, uma presença inesperada quebrou o padrão. Ela entrou pouco antes do início da pregação, caminhando devagar, como quem carrega o mundo nos ombros. Trazia nos olhos a marca de algo que não se explica com palavras. E foi isso que primeiro me atingiu. O rosto parcialmente coberto por um lenço, as mãos cruzadas diante do corpo e os passos hesitantes criaram um contraste marcante com os demais rostos conhecidos da comunidade. A mulher se sentou no último banco, o mais distante de todos. E sem saber porquê, eu a observei por mais tempo do que deveria. Ao longo do sermão, minha voz falhou em trechos que sempre fluíam com facilidade. Havia algo nela que me desconcentrava, não pela beleza, embora ela fosse bonita, mas pela dor silenciosa que parecia carregar consigo. Preguei sobre compaixão, sobre o cuidado com os que chegam feridos. E pela primeira vez em anos, percebi que não falava apenas aos fiéis. Falava a mim mesmo, e à mulher que, mesmo sem dizer uma palavra, já havia despertado perguntas que eu não estava pronto para responder. Quando todos começaram a sair, entre apertos de mãos e sorrisos costumeiros, ela permaneceu sentada. Esperei até o templo esvaziar. E então me aproximei. "Seja bem-vinda", disse, oferecendo um gesto acolhedor. Ela ergueu o rosto e seus olhos encontraram os meus com uma intensidade desconcertante. "Meu nome é Clara", respondeu com uma voz baixa e arrastada. "Só estou de passagem." Aquela frase soou como uma mentira frágil. E talvez ela soubesse disso também. Nos dias seguintes, comecei a notar que Clara voltava com frequência, sempre nos horários mais vazios, nos momentos em que o templo estava em silêncio. Eu fingia estar ocupado por ali, mas a verdade é que esperava por ela. Cada vez que entrava, algo em mim se acalmava e ao mesmo tempo se agitava. Ela parecia buscar algo que não sabia nomear, e sem perceber, eu também começava a me buscar. Num final de tarde cinzento, com nuvens carregadas pendendo sobre o céu, Clara entrou mais cedo que o habitual. Eu estava organizando os inários quando ouvi seus passos leves sobre o piso de madeira. Quando me virei, ela estava diante da imagem da cruz, imóvel, como se esperasse uma resposta divina. Observei-a em silêncio por longos minutos, até que ela finalmente percebeu minha presença. "Padre", ela começou e eu a corrigi de leve. "Pastor." Ela sorriu pela primeira vez, e foi um sorriso triste, como quem não sorria há muito tempo. "Desculpe, pastor. Eu não sei por que continuo voltando aqui." "Talvez porque aqui você não precisa fingir nada", respondi sem pensar. Ela respirou fundo, e com um gesto tímido, sentou-se num dos bancos da frente. Fui até ela, sentei-me também. E foi assim que nossa primeira conversa real começou. Entre palavras quebradas e silêncios carregados de significados, ela falou de maneira vaga, mas suficiente para que eu entendesse que havia dor. Muita dor. Clara não usava palavras dramáticas. Ela apenas deixava escapar pedaços de uma vida de fuga, de medo, de algo que a aprisionou. E eu, cada vez mais, me via dividido entre o papel de pastor e o de homem, porque o que nascia dentro de mim não era piedade. Era outra coisa. Algo mais perigoso. Naquela noite, quando me deitei, não consegui fechar os olhos. A lembrança do rosto dela diante da cruz, da voz vacilante, do olhar perdido. Tudo, isso me seguiu como uma oração que se recusa a terminar. Pela primeira vez eu senti que minha fé estava prestes a ser testada. E não seria com perguntas teológicas, mas com algo muito mais humano. A chuva chegou de madrugada, fina e constante, como se o céu decidisse lavar tudo o que ainda restava de poeira no mundo.
O telhado da capela estalava em intervalos ritmados, e eu, como de costume, estava na sacristia organizando velhas caixas de correspondência antiga. Fazia dias que Clara vinha até o templo em horários improváveis. Sempre sozinha, sempre calada, mas naquela manhã chuvosa, ela apareceu pela primeira vez antes que o sol surgisse por completo. E havia algo em seu olhar que pedia socorro. Um pedido mudo que eu não tive coragem de ignorar. Ela estava encharcada, os cabelos colados ao rosto, o corpo tremendo. Abri a porta lateral sem dizer uma palavra e lhe ofereci uma toalha. Ela entrou, hesitante, mas agradecida. A luz pálida das velas mal iluminava o altar, criando sombras dançantes pelas paredes. Era um ambiente que deveria inspirar paz. Mas naquela manhã, tudo parecia carregado de algo mais denso, mais humano. Sentei-me com ela no segundo banco, o mais próximo da janela. O silêncio entre nós não era incômodo. Pelo contrário, era necessário. Eu já não sei onde termina o medo e começa o arrependimento. Ela disse, enfim. Sua voz estava rouca e suas mãos apertavam a barra do vestido como se aquilo a mantivesse ancorada na realidade. Você não precisa explicar nada, respondi, mas ela negou com a cabeça. Preciso sim, porque se eu não disser, vai me devorar por dentro. E então ela começou a falar, a voz embargada, as frases cortadas por pausas longas, e os olhos fixos na cruz pendurada atrás do altar. Clara não me deu muitos nomes, mas descreveu com detalhes as sombras do lugar de onde viera. Falou de um homem que chamava de marido, mas que nunca a amou. De noites em silêncio, de palavras afiadas, de gestos violentos. De como ela fugiu com medo de morrer. E de como passou semanas procurando um lugar onde pudesse respirar sem sentir culpa. Cada frase dela era como uma facada em algo que eu achava que conhecia. O sofrimento humano, mas nada do que vi em confissões ou aconselhamentos se comparava ao que aquela mulher havia enfrentado sozinha. Durante seu relato, em momento algum ela chorou. Mas suas palavras traziam um cansaço de quem já derramou todas as lágrimas que tinha. Eu a escutava sem interromper, lutando com a vontade de tocar sua mão, de fazer algo, qualquer coisa, para arrancar aquela dor de dentro dela. Mas eu sabia, naquele instante meu papel era ouvir. E ouvir de verdade, sem julgamento, sem conselho automático, sem dogmas. Apenas com presença. E foi isso que dei a ela. Quando Clara terminou, olhou para mim com olhos vermelhos mais firmes. Eu não espero que me entenda. Só precisava que alguém não me visse como um erro. Essas palavras me atingiram com mais força do que qualquer crítica que já ouvi dentro da igreja, porque por um segundo, percebi que talvez todos nós, mesmo os que vestem a roupa da fé, estejamos apenas tentando não sermos vistos como erros. E ali, entre as velas vacilantes e o som da chuva, entendi que Clara era o espelho que eu não sabia que precisava. Naquela noite não houve sermão. Não houve oração em voz alta. Mas houve algo sagrado naquela troca de silêncios e palavras difíceis. Quando ela se levantou para ir embora, ofereci um casaco que mantinha pendurado no fundo da capela. Clara hesitou, mas aceitou. E ao segurá-lo, nossos dedos se tocaram brevemente. Foi um contato leve, mas elétrico. Como se algo não visto começasse a existir ali. Obrigada, Pastor Mateu, ela disse. E aquele obrigada foi diferente de todos os que já escutei. Nos dias seguintes ela voltou. Sempre ao entardecer, sempre no silêncio da capela vazia. Trocávamos poucas palavras, às vezes nenhuma. Mas havia algo crescendo entre nós. Algo invisível que me fazia esperar por ela com uma expectativa que eu me recusava a nomear. As paredes da igreja continuavam as mesmas, mas meu coração, esse estava mudando. E de alguma forma, eu sabia que o dela também. Uma tarde, encontrei no banco onde Clara sempre se sentava uma pequena flor seca envolta em um papel amarelado. Dentro, em caligrafia delicada, uma frase: "Você me ouviu." E isso salvou minha fé. Guardei aquele bilhete como quem guarda uma relíquia. E naquela noite, diante do altar, orei em silêncio, não pedindo respostas, mas agradecendo por
Estar sentindo pela primeira vez em anos algo que ultrapassava a doutrina e tocava minha alma. O tempo começava a esquentar em Vila Luz, e o calor do final da tarde trazia uma sensação preguiçosa às ruas. A igreja, com seus vitrais gastos e paredes grossas, continuava sendo o lugar mais fresco da vila, e para mim, o mais inquietante. Eu passava horas ali mesmo sem ter culto, inventando tarefas, relendo passagens da Bíblia, arrumando coisas que não precisavam de arrumação. O motivo? Clara. Ela surgia quase todos os dias no final do expediente, e toda vez que seus olhos cruzavam os meus, eu sentia uma espécie de paz, seguida por um torvelinho que me desestabilizava completamente. Aos poucos, ela passou a conversar, mais comigo. Começamos com trivialidades: o clima, o cheiro de mofo das almofadas, as orações preferidas. Mas logo passamos para conversas mais íntimas. Livros, traumas, arrependimentos, sonhos engavetados. Clara falava pouco, mas cada frase dela parecia bem pensada. Eu, por outro lado, me via falando demais, como se quisesse desesperadamente me fazer entender por ela, como se minha alma tivesse pressa. Numa tarde particularmente abafada, estávamos sentados na primeira fileira, bem em frente ao altar. A luz do sol entrava dourada pelas janelas, criando desenhos abstratos no chão de pedra. Clara falava sobre um pesadelo recorrente, um corredor escuro, uma porta trancada, vozes gritando seu nome. Eu a escutava com atenção e dor. Queria arrancar aqueles sonhos dela, tirá-los à força. E quando sua voz vacilou, estendi minha mão para tocar a dela. Foi um gesto impulsivo, mas absolutamente sincero. Nossas mãos se encontraram e ela não recuou. Olhou para mim com olhos brilhantes, confusos, vivos. A proximidade entre nós aumentou. Meu corpo se inclinou levemente em direção ao dela, sem pensar, sem medir. E pela primeira vez, me permiti olhar Clara como homem, não como pastor. Seu rosto estava a centímetros do meu. Sua respiração era calma, mas carregada. Tudo naquele instante gritava por um beijo. Era como se o mundo tivesse desaparecido, restando apenas nós dois, envoltos por aquele silêncio quente e sagrado. Mas então, o som de uma porta rangendo quebrou o feitiço. Clara recuou rapidamente, e eu me afastei como se tivesse sido acordado de um transe. Virei o rosto em direção à nave da igreja e vi uma figura parada à entrada. Era Inés, uma das jovens que ajudava nas atividades com os corais. Os olhos dela nos observavam com uma mistura de surpresa e julgamento silencioso. "Desculpe, achei que estava vazio", disse, antes de se virar e sair com pressa. O silêncio que se seguiu foi cruel. Clara abaixou a cabeça, claramente abalada. "Isso não devia ter acontecido", sussurrou. Eu me levantei devagar, tentando retomar o controle de mim mesmo. "Mas aconteceu", respondi, com honestidade. "E não porque foi errado, mas porque é impossível viver tanto silêncio entre dois corações e fingir que nada pulsa neles." Ela não respondeu. Apenas se levantou e saiu da igreja sem olhar para trás. Naquela noite, a culpa me acompanhou como uma sombra pegajosa. Rezei ajoelhado, não pedindo perdão, porque não conseguia considerar o que senti como pecado, mas pedindo clareza. Pedi a Deus que me mostrasse se aquele amor era desvio ou salvação. Mas o céu permaneceu em silêncio, e o silêncio foi a resposta que mais me assustou. Os dias seguintes foram estranhos. Clara não apareceu na igreja, nem respondeu minhas mensagens curtas e formais. Inés me evitava e alguns olhares entre os fiéis começaram a mudar. Era sutil, mas notável. Murmúrios, sorrisos contidos. A vila, como sempre, não precisava de provas para espalhar histórias. E no fundo eu sabia. Algo dentro de mim já havia cruzado uma linha invisível. E o mais assustador? Eu não queria voltar atrás. Na tarde de sexta-feira, encontrei uma rosa branca deixada no banco onde Clara costumava sentar. Estava presa por um laço vermelho e com um bilhete dobrado. "Você me fez sentir viva. Isso não tem preço, mas também não tem cura."
Guardei a flor entre as páginas do meu devocional. E ali, entre versículos e pétalas, senti que o que existia entre nós não era um erro, mas uma faísca que, cedo ou tarde, incendiaria tudo. O fim do outono chegou com um silêncio denso em Vila Luz. As folhas secas cobriam as ruas estreitas como um tapete pálido, e o ar trazia um cheiro de madeira queimada e terra molhada. Era o tipo de clima que costumava me trazer paz, mas naquela semana, tudo parecia inquieto. Clara estava sumida há dias, e o banco da igreja que costumava aquecer com sua presença estava vazio. Eu sentia sua ausência como um pecado não confessado, como um grito preso na garganta. E foi nesse estado de vigília que ele apareceu. Era início da tarde quando vi o carro estacionado diante da venda de Dom Gregório. Um modelo escuro, importado, que destoava de tudo na vila. Um homem de aparência severa saiu, usando um sobretudo elegante demais para aquele lugar. Alto, bem apessoado, com os cabelos penteados para trás e um olhar que varria os arredores com autoridade. Eu não o conhecia, mas soube no fundo da alma exatamente quem ele era. Simon, o marido do qual Clara nunca falou diretamente, mas que habitava todos os seus silêncios. Fiquei paralisado por alguns segundos. Depois, meu corpo agiu antes do pensamento. Fui até o outro lado da praça, liguei para Clara, mas ela não atendeu. Tentei mais uma vez, depois outra, nada. A cada toque sem resposta, minha mente imaginava 1000 cenários, nem nenhum deles bom. Eu sabia que ela ainda estava na vila, que não havia ido embora, mas também sabia que Simon não era do tipo que aceitava perder. Especialmente não uma mulher que, segundo ele, ainda lhe pertencia. No dia seguinte, Clara me procurou. Estava pálida, com os olhos fundos e a voz arrastada. Ele descobriu onde estou, disse sem rodeios. Está me esperando cair na armadilha. E você? Você precisa se afastar de mim, Mateo. O que senti naquele momento foi indescritível. Quis gritar, abraçá-la, protegê-la de tudo, mas consegui apenas segurar suas mãos frias e dizer: você não está mais sozinha. Ela tentou sorrir, mas foi um sorriso derrotado. Ele não desiste fácil. Simon não quer amor, ele quer controle. Naquela noite, Clara não voltou para a pensão onde estava hospedada. E eu, sem pensar muito nas consequências, a levei para a pequena casa que ficava atrás da igreja, um antigo alojamento de missionários que usava como depósito. Limpei o espaço, preparei uma cama improvisada e a deixei lá, protegida. Sabia que se fosse descoberto, não só minha posição estaria ameaçada, minha reputação, meu ministério, tudo, mas havia algo maior do que o medo. A certeza de que protegê-la era o certo. Na vila, os boatos começaram a circular como fumaça. Alguns diziam que a forasteira havia seduzido o pastor. Outros falavam de adultério, de escândalo. E então surgiu o nome de Simon, o marido buscando a esposa desaparecida. É um homem importante, diziam. Influente. Está aqui com advogados. Disse que vai levar a mulher de volta à força se for preciso. Eu andava pelas ruas sentindo os olhares grudarem em mim como espinhos. Mas dentro de mim, havia um estranho tipo de paz. A paz de quem sabe que está lutando por algo justo. Clara, por outro lado, estava cada vez mais assustada. Dormia pouco, comia quase nada. Algumas noites eu a ouvia chorar em silêncio do outro lado da parede. Outras a via olhar pela janela, como se esperasse vê-lo surgindo a qualquer momento. Ele é o tipo de homem que não aparece para conversar. Ele vem e toma. Ela sussurrou certa vez. E naquele instante entendi que o perigo não era apenas físico, era psicológico. Era um terror moldado ao longo de anos de submissão forçada. Foi numa tarde de sábado que decidi confrontá-lo. Simon estava tomando café na varanda da pousada local como se fosse o dono da vila. Me aproximei e pedi para conversar. Ele levantou os olhos, sorriu com frieza e me chamou de pastorzinho de interior. Falou de Clara como quem fala de uma propriedade roubada. Disse que ela era desequilibrada, que havia fugido com fantasias românticas. Quando eu disse que ela estava sob minha proteção, ele riu.
Um riso que doeu. Você pensa que isso é uma novela? Isso é vida real. E na vida real ela volta comigo, ou paga caro. Saí dali com o sangue fervendo, mas também com uma certeza inabalável. Eu enfrentaria o que fosse por Clara. Mesmo se isso me custasse tudo. A minha fé nunca havia sido testada com tanto fogo. E pela primeira vez percebi que talvez eu estivesse mais próximo de Deus agora do que jamais estive no altar. Era madrugada quando acordei com o barulho do vento batendo contra as janelas da casa pastoral. Clara dormia no pequeno quarto dos fundos, exausta, envolta em mantas que cobriam mais as feridas da alma do que o frio do corpo. Sentei na beirada da cama e encarei a cruz pendurada na parede, a mesma que me acompanhava desde os tempos do seminário. Por alguns minutos tentei orar, mas nenhuma palavra saía. Apenas um vazio espesso, como se Deus estivesse me escutando em silêncio, esperando a escolha que eu ainda temia fazer. Na manhã seguinte fui à igreja como de costume. Os bancos estavam mais vazios que o habitual. Os fiéis que restavam evitavam meu olhar, como se meu rosto tivesse se tornado reflexo de um pecado. A atmosfera era densa. Os cânticos soavam ocos. E mesmo o meu sermão preparado com cuidado foi recebido com frieza. Quando desci do altar, Isidro, um dos diáconos mais antigos, me chamou para uma conversa em particular. Mateu, você precisa decidir se quer continuar sendo pastor ou viver esse escândalo. Aquelas palavras ficaram martelando em minha mente pelo resto do dia. Voltei para casa e encontrei Clara sentada no chão da varanda, com um caderno no colo. Ela desenhava algo. Traços simples, delicados, quase infantis. Isso é para me acalmar, disse. Desde criança, desenhar me fazia sentir no controle de alguma coisa. Sentei ao lado dela e fiquei em silêncio. Olhei para os rabiscos e vi ali mais do que tinta. Vi a dor dela, a tentativa de recomeço. E naquele instante, compreendi. O altar que eu precisava defender não era feito de pedra. Era ela. Naquela noite, preparei uma carta. Escrevi sem pressa, sem drama. Falei de fé, de missão, de amor. E confessei que minha vocação não estava morrendo, estava apenas se transformando. Que talvez servir a Deus fosse muito mais do que seguir normas, sustentar instituições ou alimentar aparências. Talvez servir a Deus fosse amar até o fim, mesmo quando isso significasse deixar o púlpito para trás. Dobrando aquela carta, senti algo se partir dentro de mim, mas também algo nascer. No domingo, cheguei cedo à igreja. Coloquei a carta sobre o púlpito e deixei as portas abertas. Esperei a missa começar e quando os primeiros fiéis chegaram, cumprimentei-os com um sorriso sereno. Subi ao altar como fazia anos e li o trecho de Lucas sobre a mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e perfume. A quem muito foi perdoado, muito ama, li em voz alta. E então, com o coração disparado, anunciei minha renúncia ao cargo pastoral. Alguns ficaram em choque, outros indignados. Houve quem aplaudisse em silêncio, mas ninguém me impediu de descer as escadas do altar. E enquanto eu caminhava pelo corredor central, olhando para cada banco que tantas vezes me ouviram pregar, senti que pela primeira vez não estava interpretando o papel de um servo. Eu estava sendo verdadeiro. Ao sair da igreja, o sol brilhava com força. Clara me esperava do outro lado da rua, com as mãos entrelaçadas diante do corpo e os olhos marejados. Quando me aproximei, ela não disse nada. Apenas estendeu a mão. Eu a segurei. E naquele gesto, simples, senti que havia feito a escolha certa. Não a mais fácil, nem a mais aceita, mas a que meu coração suportava. Na vila, os comentários se multiplicaram. Chamaram-me de traidor, de fraco, de cego por paixão, mas a cada noite que Clara dormia tranquila, sem se esconder, e a cada manhã que ela me sorria com liberdade, eu sabia que a verdade estava ali, entre nossas mãos entrelaçadas, e não nos julgamentos de fora. O amor que começamos com medo, agora era coragem, e assim começou uma nova fase, sem púlpito, sem púrpura, apenas um homem, uma mulher,
e uma história costurada com lágrimas, renúncia e fé. Saímos de Vila Luz ao amanhecer, levando apenas o essencial em 2 malas surradas e uma mochila com alguns livros que me acompanharam por anos. Clara segurava minha mão com firmeza, e embora seus olhos carregassem medo, havia também uma centelha de alívio. A estrada de terra parecia um corredor entre 2 mundos. Atrás de nós, a vila que nos condenou, à frente, o desconhecido. E foi nesse espaço entre dor e esperança que começamos, enfim, a viver. Após alguns dias de viagem, chegamos a um povoado pequeno, escondido entre montanhas baixas e campos de girassóis. Ali ninguém nos conhecia. Ninguém nos devia explicações, nem esperava de mim um sermão aos domingos. Alugamos uma casa simples com varanda de madeira e um jardim esquecido pelo tempo. O telhado rangia à noite, as janelas chiavam com o vento, mas havia paz. Pela primeira vez em muito tempo, Clara podia dormir sem medo, e eu podia respirar, sem culpa. Nos primeiros dias reorganizamos a vida devagar. Fizemos do lar um santuário. Clara pintou as paredes com cores suaves, e eu montei uma pequena estante improvisada com os livros que salvei da antiga igreja. Começamos a cozinhar juntos, a plantar ervas na janela, a rir de coisas simples. Era como se cada gesto cotidiano nos devolvesse um pedaço da alma que o mundo tentou arrancar. E foi assim que, sem perceber, começamos a nos curar. Não havia mais púlpito nem fiéis esperando palavras inspiradas. Mas logo os vizinhos começaram a nos procurar. Um senhor com dores nas costas, uma senhora aflita pelo neto doente, uma jovem grávida e abandonada pelo pai da criança. Eu os ouvia. Às vezes orava com eles. Outras vezes apenas servia chá e escutava em silêncio, sem Bíblia aberta, sem autoridade imposta, apenas presença. E isso bastava. Clara, por sua vez, começou a cuidar de crianças do vilarejo. Criou um cantinho de leitura no galpão velho ao lado de casa. Forrou o chão com mantas, trouxe livros usados da cidade vizinha e pintou desenhos nas paredes. As crianças a adoravam, e ela, sorrindo entre vozes infantis, parecia ter reencontrado a menina que um dia foi apagada pela dor. Eu a observava de longe, e cada vez mais entendia que ela era o meu evangelho vivo. Nosso amor ganhou outra forma. Menos clandestina, mais madura. À noite sentávamos à varanda para observar o céu. Falávamos pouco. O silêncio entre nós não precisava ser preenchido. Ele era sagrado. Às vezes ela deitava a cabeça no meu ombro e dizia: "Você me salvou." E eu respondia: "Foi você quem me libertou." E naquele instante, éramos 2 sobreviventes que aprenderam a amar sem pressa, sem véus. Um dia, um senhor chamado Ernesto me convidou para falar em um encontro comunitário. Disse que ouviu dizer que eu era pastor. Eu hesitei, confesso, mas aceitei. E naquele sábado, sob uma mangueira frondosa e cercado por vizinhos sentados em cadeiras tortas, contei nossa história. Não com vergonha, mas com gratidão. Falei do amor que nasce do sofrimento, da fé que sobrevive à rejeição. E quando terminei, houve silêncio, seguido por aplausos sinceros. Pela primeira vez me senti ouvido como homem, não como líder. Pouco tempo depois, Clara me trouxe um presente. Era um caderno novo, com capa de couro. Dentro, na primeira página, escreveu: "Aqui começa o evangelho do amor que vivemos." Sorri emocionado. Talvez eu não escrevesse nenhum capítulo sagrado, mas sabia que a nossa história já era, por si só, um testemunho. E naquele povoado sem nome, onde não havia julgamento, começamos a reconstruir o sagrado dentro do simples. Às vezes, ainda sonhava com Vila Luz, com os bancos vazios da igreja, com as velas do altar apagadas, mas ao acordar, sentia o calor da mão de Clara na minha, e entendia. O altar agora era ela. Era a vida que escolhemos juntos. E isso para mim valia mais do que qualquer dogma. Naquele dia, o céu estava pesado, cinzento, como se as nuvens carregassem um aviso que nós ainda não sabíamos decifrar. Clara preparava pão caseiro na cozinha, e o cheiro doce se espalhava pela casa, misturado ao som de uma música suave que tocava em um rádio antigo.
Eu estava no jardim aparando galhos secos quando notei o carro preto estacionado perto da cerca. Não era de ninguém do vilarejo. Era um modelo luxuoso demais, limpo demais, deslocado naquele cenário simples. Meu coração apertou no mesmo instante. Desci as escadas da varanda devagar, como se a intuição me empurrasse para a confirmação que eu temia. A porta do carro se abriu. Simon saiu com o mesmo semblante arrogante e gelado de quando o vi pela última vez. Usava um terno escuro e uma expressão de desprezo velado. Seus olhos percorreram o quintal, a casa, e então pousaram em mim como se estivesse vendo um animal que escapou do curral. Você realmente achou que ia escondê-la de mim para sempre? Disse com um tom que era mais ameaça do que pergunta. Antes que eu pudesse responder, Clara surgiu à porta. Quando o viu, congelou. O pano de prato caiu de suas mãos. O rosto perdeu a cor. Ela deu um passo atrás e por um segundo achei que fosse desmaiar. Corri até ela, a segurei pelos ombros. Simon deu 2 passos adiante. Vim levar o que é meu. Eu me coloquei entre os dois. Ela não é sua propriedade. Ela está aqui porque quer. E você não tem o direito de tocar nela. Ele riu com desdém. Mateu, não seja tolo. Você largou tudo por essa mulher. E ainda assim vai perdê-la. O clima ficou denso. Clara recuou para dentro da casa, e eu a segui, trancando a porta atrás de nós. Ligamos para Ernesto, nosso vizinho mais próximo, e pedi ajuda. Ele chegou com outros 2 homens em poucos minutos. Enquanto isso, Simon continuava ali fora rodeando a casa como um predador. Vocês acham que me intimidam? Gritou. Isso vai acabar, Clara. Uma hora ou outra, você vai voltar. As palavras dele cortavam como lâmina, e eu via no rosto dela o terror de anos sendo reativado com apenas uma frase. Quando Ernesto chegou com os outros vizinhos, a tensão explodiu em confronto. Simon foi impedido de se aproximar, cercado por pessoas simples que, com poucas palavras, mostraram que ele não era bem-vindo. Aqui ninguém manda em ninguém pela força, disse Ernesto. Aqui ela é livre. A raiva no rosto de Simon virou algo mais amargo. Ele não esperava ser enfrentado por gente humilde, e quando percebeu que não teria espaço para vencer com ameaça, entrou no carro e partiu, deixando um rastro de poeira e rancor. Clara caiu em prantos. A abracei por longos minutos na sala, em silêncio. Ela tremia como uma folha, mas respirava com alívio. Eu achei que nunca ia conseguir dizer não para ele, confessou. Mas hoje, eu senti que ele não tem mais poder sobre mim. Aquelas palavras foram como uma vitória íntima, imensa. Porque o amor verdadeiro não é só aconchego, é também escudo. E naquele dia, compreendi que nosso amor havia se tornado uma fortaleza. Nos dias seguintes, a comunidade se uniu ainda mais. Recebemos visitas, presentes simples, palavras de apoio. Ninguém nos julgava ali. Pelo contrário, nos respeitavam, mas não por termos enfrentado um homem rico e ameaçador, mas por termos resistido com dignidade e união. Clara voltou a sorrir, e eu voltei a dormir com o coração tranquilo. A ameaça parecia ter ido embora, mas a memória do que ele representava permaneceria, e sabíamos disso. Só que agora, ela não nos paralisava. Servia como lembrança de quem fomos e de quem não queríamos voltar a ser. O passado havia batido a porta, mas desta vez nós a fechamos, juntos. A calmaria voltou devagar, como uma brisa depois de uma tempestade. Clara voltou a pintar as paredes do galpão com as crianças, e eu retomei meu hábito de acordar cedo e caminhar pelos campos ao redor da vila. Era um desses dias tranquilos, com céu limpo e cheiro de mato molhado, quando vi um homem parado diante do portão de nossa casa. Estava de chapéu, apoiado numa bengala, com a postura cansada, mas o olhar vivo. Por um instante não o reconheci. Mas quando ele tirou o chapéu e sorriu, meu coração deu um salto. Era Rafael, o pastor que havia me batizado, meu antigo mentor. Ele me abraçou com força, mesmo com o corpo já fragilizado pela idade. Soube da sua história, de tudo, e não vim aqui para te julgar. Disse antes mesmo que eu pudesse falar qualquer coisa.
Nos sentamos na varanda, e Clara com gentileza nos serviu chá e pães frescos. Rafael a observou com carinho e disse: "Você é o motivo pelo qual ele está mais humano. Eu vejo isso." Ela sorriu com humildade, e foi embora nos deixando a sós. Conversamos por horas. Sobre os tempos do seminário, os sermões que escrevíamos à luz de velas, as dúvidas que sempre rondaram nossa fé. Rafael não era um homem rígido, nunca foi. Mas sempre defendeu o equilíbrio entre doutrina e compaixão. "Você caiu nos olhos dos homens, Mateo, mas eu vim aqui para te dizer que talvez você tenha subido nos olhos de Deus", disse ele olhando para mim com aquela serenidade que só os velhos pastores carregam. Falei sobre minha decisão, sobre a renúncia, o medo, a culpa e o amor. Contei tudo, e ele escutou sem pressa. Depois apenas disse: "Você sabe o que nos ensinam sobre fé? Que é uma estrada, mas esquecem de nos contar que às vezes essa estrada exige saltos, e você saltou, não para longe de Deus, mas para perto do que Ele mais ama, a verdade." Suas palavras me fizeram respirar fundo como há muito eu não conseguia. Pela primeira vez senti que alguém da minha antiga vida não me via como um traidor, mas como um peregrino. Naquela noite, Rafael dormiu conosco. Clara preparou o quarto de visitas e antes de se recolher, ele me entregou um pequeno livro de anotações. São reflexões minhas dos últimos anos. Não são sermões. São confissões. Peguei o caderno como quem recebe uma relíquia. Ele me olhou com gravidade e disse: "Continue servindo, Mateo, mesmo sem o púlpito. O mundo precisa de homens que amam e não apenas pregam." Nos dias seguintes, li cada página daquele caderno. Palavras simples, mas cheias de dor, dúvida e fé. Descobri ali um pastor que havia amado em segredo, que havia se calado por medo e que, com o tempo, percebeu que o verdadeiro altar era o coração, e não o mármore. Era como se Rafael estivesse me entregando a permissão que eu nunca recebi, da igreja, mas que agora não precisava mais. A permissão de continuar sendo um homem de fé, mesmo sem um título. Antes de partir, Rafael me abraçou de novo e cochichou: "Você me libertou também. Eu só não tive sua coragem." E então foi embora, deixando atrás de si um silêncio cheio de significados. Clara me encontrou no quintal, sentado com o caderno no colo. Me abraçou por trás e perguntou: "Está tudo bem?" E eu respondi sem hesitar: "Agora está." Porque entendi finalmente que minha fé não foi quebrada. Ela foi transformada. Ela deixou de ser institucional e passou a ser encarnada, no amor, no cuidado, na vida partilhada com Clara e com os que nos cercavam. O ministério não havia acabado. Havia apenas mudado de forma. E naquele novo formato eu me sentia mais inteiro do que jamais estive no altar. Era uma tarde comum. Clara ria no quintal com as crianças da vila. E eu podava um dos pés de figo na lateral da casa, quando percebi que algo não estava certo. Ela parou de rir abruptamente, levou a mão ao abdômen e cambaleou para trás. Corri até ela no mesmo instante. Seus olhos estavam turvos e seu rosto pálido como a cera das velas do altar. Só foi uma tontura, tentou minimizar, mas seu corpo dizia outra coisa. Carreguei-a até dentro de casa, e naquela noite, o medo voltou a morar em nós. No dia seguinte, fomos ao pequeno posto de saúde da cidade vizinha. O médico, um senhor de meia idade com expressão cansada, examinou Clara com cuidado. Pediu alguns exames e nos orientou a aguardar com calma. Mas o que veio nos dias seguintes foi tudo menos calma. Os resultados mostraram um cisto grande, com risco de complicações. Era necessário operar. Clara ficou em silêncio diante da notícia, mas eu vi em seus olhos aquele olhar antigo, o mesmo de quando ela tinha medo de ser tocada, de ser deixada, de ser propriedade de alguém. Fizemos tudo como mandaram. Marcamos a cirurgia, organizamos as finanças, pedimos apoio da pequena comunidade. Mas no dia anterior ao procedimento, Clara desapareceu. Quando percebi que ela não estava em casa e que não havia levado nada consigo, um pânico gelado se espalhou por meu corpo.
Saí pelas ruas chamando por ela. Procurei entre os campos, falei com vizinhos. Até que a encontrei horas depois sentada sozinha no velho banco ao lado da igreja desativada no alto do monte. Eu não quero ser um fardo, disse ela com a voz baixa, olhando para o horizonte. Já tirei tanto de você, Mateu. O altar, o povo, a igreja, e agora sua paz. Sentei ao seu lado e segurei suas mãos com firmeza. Você não tirou nada de mim, Clara. Você me devolveu a mim mesmo. O que eu faço por você, faço por amor. E amor não mede esforço. Amor escolhe ficar. Ela chorou. Chorou como nunca tinha chorado. E eu chorei com ela. Não por medo, mas por gratidão por estarmos vivos, por ainda podermos escolher. Na manhã da cirurgia, fomos de mãos dadas ao hospital. A espera foi longa, os corredores frios e a fé parecia oscilar entre confiança e desespero. Quando Clara foi levada para a sala de operação, senti como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Sentei em silêncio, o caderno de Rafael no colo, lendo e relendo suas palavras sobre dor e redenção. Rezei, não pedindo milagres, mas coragem. Rezei por ela, por nós, por esse amor que havia sobrevivido a julgamentos e agora enfrentava a vida. Horas depois o médico voltou. Correu bem, vai precisar de repouso, mas ela está fora de perigo. Aquelas palavras me quebraram por dentro. Ajoelhei no chão da sala de espera e chorei como criança. Pela primeira vez, percebi o quanto a vida é frágil. O quanto o amor, mesmo forte, depende do corpo, do tempo, da sorte. Mas naquele momento, o amor venceu de novo. Durante os dias de recuperação eu cuidei de Clara com zelo quase sacerdotal. Preparava os chás que ela gostava, lia em voz alta trechos dos nossos livros preferidos, penteava seus cabelos com delicadeza, e em cada um desses pequenos gestos, ela sorria como quem voltava à vida. Você é meu lar, sussurrou certa noite. E você é minha fé, respondi, beijando sua testa com a reverência de quem ora. O amor que construímos tinha sobrevivido a tudo. Passado, julgamento, exílio. E agora, a doença. Ele não era mais apenas paixão ou salvação. Era presença. Era alicerce. E mais do que isso era escolha. Escolher o outro mesmo nas horas mais duras. Mesmo quando a alegria desaparece por um tempo. Mesmo quando o medo tenta voltar. Quando Clara pôde finalmente caminhar sozinha pelo jardim, meses depois me olhou de um jeito que nunca havia olhado antes. Era um olhar de gratidão, de maturidade, de promessa silenciosa. Estamos prontos para o que vier, ela disse. E eu soube que era verdade, porque o que nos unia já não era desejo, nem fuga, era convicção, era verdade. A última prova tinha chegado. E como tudo em nossa jornada, nós vencemos juntos. O tempo passou como vento entre os campos, e a vida, sem alarde, foi se assentando em nós com um tipo raro de serenidade. Clara voltou a caminhar com firmeza, voltou a rir alto entre as crianças, voltou a pintar as paredes do galpão comunitário com desenhos coloridos de esperança. Eu, por minha vez, nunca mais subi a um púlpito, mas de algum modo, nunca deixei de pregar. Minhas palavras agora se espalham em forma de gesto, de escuta, de silêncio respeitoso, porque aprendi que a fé mais pura é aquela que se faz carne e permanece. Na varanda de nossa casa, há uma cadeira de balanço onde Clara costuma se sentar no fim da tarde. Ela observa o céu mudar de cor enquanto segura o caderno que Rafael me deixou. Hoje, aquele caderno já não carrega apenas as palavras dele. Aos poucos, fui preenchendo suas páginas vazias com aquilo que aprendi ao seu lado. Que o amor não é inimigo da fé. Ele é sua mais pura manifestação. E que às vezes, Deus se revela não em vozes do alto, mas no calor de um abraço, que chega quando tudo parece perdido. Às vezes nossos vizinhos nos pedem conselhos. Outras vezes, só querem um pouco de companhia. Não temos placa na porta, nem nome pomposo. Mas nossa casa se tornou refúgio. E quando alguém entra, há, sempre chá quente, um canto tranquilo, e um versículo rabiscado com lápis sobre a parede da sala.
Onde 2 ou mais estiverem reunidos em amor, ali estou. Não foi Jesus quem disse isso. Fomos nós. Mas gosto de acreditar que ele também concordaria. Certa tarde, Clara me surpreendeu com uma pergunta. Você sente falta da igreja? Pensei por um momento antes de responder. Não da estrutura, mas de ver os olhos das pessoas se abrindo quando sentem algo divino. Ela sorriu e disse: então continue fazendo isso, do seu jeito. E naquele sorriso, vi que eu não havia perdido a vocação. Apenas a transformei. Talvez minha missão sempre tenha sido amar. E a igreja tenha sido só a estrada inicial para descobrir isso. No inverno seguinte, publicamos juntos um pequeno livro artesanal com histórias da vila, orações livres e reflexões sobre fé, perda e recomeço. Clara fez as ilustrações e eu escrevi os textos. Chamamos o livro de Evangelho do Amor que nos salvou. A primeira edição foi distribuída gratuitamente. A segunda foi pedida por gente de fora. A terceira nos surpreendeu. E mesmo que nenhuma editora grande se interesse, tudo bem. Porque o que escrevemos ali foi vivido. E isso basta. Hoje, quando olho para a Clara adormecida ao meu lado, penso em tudo que enfrentamos. O altar, os olhares, os medos, a doença, o exílio. E percebo que não há dor que resista ao tempo quando ela é atravessada de mãos dadas com quem escolhemos amar. O amor não nos protege do sofrimento, mas nos ensina a não morrer dentro dele. E essa talvez seja a maior salvação. Costumo dizer, entre brincadeiras, que não sou mais pastor. Mas Clara sempre responde com a mesma frase. Você só tirou o título. A missão, essa você carrega nos olhos. E cada vez que ela diz isso eu me lembro de quem sou. Um homem que caiu, sim. Que deixou um altar. Mas que descobriu um muito maior dentro de si. Se há um evangelho verdadeiro, ele não foi escrito apenas com palavras, mas com escolhas, com lutas, com mãos sujas de plantar, com lágrimas derramadas, no chão de um hospital com coragem de permanecer. Nosso evangelho não cabe em páginas sagradas, mas vive entre os nossos passos e nas vidas que tocamos. E é por isso que hoje, mais do que nunca, eu sei. Deus nunca me abandonou. Ele só me ensinou a amar, até o fim.